Olá, Álvaro, boa noite para você. Como é que está? Tudo bem? Tudo bom, meu amigo? Para a gente começar o nosso episódio de hoje, eu queria só fazer uma revisão rápida. Nós temos algumas pessoas que estão aqui pela primeira vez. Nunca é demais repetir que o nosso objetivo aqui não é validar todos os versículos da Torá, como se eles fossem versículos efetivamente espíritas, mas é conseguir extrair a sabedoria que esses textos possuem, observando, de certa maneira, a tônica geral dos textos que são apresentados nas 5 obras de Moisés. O primeiro deles, o Gênesis, é a obra que fala da história do surgimento do mundo até os patriarcas. Então, ali, nós vamos ter a primeira das obras. A segunda obra, Êxodo, vai contar a história de Moisés, os 10 mandamentos e aquele período mais próximo ali da partida do povo de Israel. O livro terceiro, o livro de Levítico, é um livro muito mais voltado para as discussões dos rituais, das leis, das obrigações, dos conteúdos mais voltados para os levitas, aquele conjunto de leituras dos mandamentos da lei de Deus estão concentrados mais especificamente no livro de Levítico. O livro que estamos estudando agora, que é o quarto livro da série, que é Números, em hebraico Bamidbar, essa obra, Bamidbar, significa no deserto. Então, ali eles vão comentar o que aconteceu no deserto, como foi a história daquilo que aconteceu durante o período em que o povo hebreu teve aquela longa saga, não é? Que, segundo o texto bíblico, teria sido de 40 anos, em que ele teria transitado por diversas regiões daquela ida desde o Egito até Israel. Nós já passamos por diversos capítulos de estudo. Nós temos uma tendência de seguirmos as porções que o judaísmo tem, que são chamadas de parashot, cada parashá com o coletivo parashot, trata de uma porção de um segmento do texto. E nós estivemos estudando até a última a última paraxá que estudamos foi a paraxá sobre Corá, não foi? Estávamos no finalzinho dela, está faltando um pedaço final para que a gente possa entrar na paraxá seguinte, que é a paraxá que inicia no meio do capítulo 18 e vai até o 22. Mas ainda tem uns pontos do 18, Álvaro, que eu acho que seria interessante a gente dar uma discutida antes de nós encerrarmos essa paraxá, que tem como personagem central Corá, com aquela história do desafio dele a Moisés e aquela consequência que a gente já estudou nos episódios passados, há 2 episódios atrás. E agora, algumas coisinhas ainda sobraram dessa paraxá, que acho que a gente poderia dar aqui alguns momentos para discutir sobre essas questões que eu considero importantes. O que você acha? Eu acho que são muito importantes, principalmente ligando com os assuntos que nós adentraremos na próxima paraxá, no dia de hoje, que é a Parashat Hukat. Hucat. Então, nós vimos toda aquela revolta causada por Korah, e a Hucat é a lei, né? É a lei? Hucat. é, é um tipo de lei, isso mesmo. Tipo de lei, né? É um dos 3 tipos de lei que traz a Torá, isso mesmo. É interessante a gente observar que um dos elementos aqui importantes foi a questão de Korah levantar toda essa rebelião contra as posições que haviam naturalmente sido assumidas dentro do trabalho. A gente fez bastante o paralelo com a casa espírita, com a necessidade de união, com a necessidade de estarmos agregando e somando esforços dentro de um trabalho íntimo, de indulgência, de perdão, de fortalecimento, priorizando a obra e não o nosso papel especificamente, entendendo que a espiritualidade tem a sua forma de se encaminhar.
mas que o nosso papel é fundamental que seja de estudo, de obra de caridade, de sempre ser o maior dos servidores, o maior dos pequeninos, procurar sempre edificar a nossa casa dentro da rocha, em cima da rocha da humildade e da servidão. E no final dessa paraxá, ela vai falar de um assunto que é bastante discutido. Nós todos conhecemos a ideia do dízimo, mas aqui aparecem como presentes aos sacerdotes. Nós sabemos, o Elahá pode explicar isso daqui a pouquinho um pouco melhor para nós, mas nós sabemos que quando o povo de Israel adentra finalmente lá com Josué e Yoshua a terra de Israel, ela é totalmente dividida em pedaços, mas uma dessas tribos fica sem uma porção de terra. Que quem é essa tribo? A tribo dos Leviim, dos levitas. Os levitas, tá certo, né? Levitas ficam, tá certo em português, né? Os levitas ficam sem um território para morar. E por essa razão, Isso. trabalhando. Deixa eu colocar aqui uma coisa. Deixa eu colocar aqui uma coisa para ficar mais claro para todo mundo. Jacó teve 12 filhos. 12. 12 filhos. E a minha só tenho 10 dedos. Teve 12 filhos. A lógica seria uma porção para cada filho. 12 filhos são 12 tribos. 12 tribos, 12 filhos, 12 porções. Mas a divisão da terra não obedece os 12 filhos. Tem uma mudança pequena, mas tem, na organização de quem seriam os donos do território. Por quê? Como o Álvaro estava colocando para nós temos aí essa informação. Os filhos de Levi, os chamados levitas, não recebem terra. Se eles não recebem terra, então ficaram só 11 tribos. Claro, eram 12. Um não recebeu terra, ficou 11. Pois é. Mas os levitas, embora não tenham recebido terra, teve um irmão que teve 2 lotes. E por isso completou 12. E foi José. José ficou com 2 porções de terra. Uma para o filho mais velho, Manassés, e outra para o filho mais novo, Efraim. Então, José mesmo não tinha terra. Mas seus 2 filhos, cada um pegou um lote. E como os Levi não pegaram lote, fechou 12. E os levitas não pegaram lote porque tinham o direito de morar na terra de todos os demais. Então há essa diferença entre as 12 tribos de Israel e os 12 filhos de Jacó, ok? Só para a gente poder A avançar. Flávia Teodora até é assim, quem não teve uma calça leves? E o nome vem da tribo, porque o dono é judeu, ele é da família Levi. Então é por isso que vem o nome da calça. Mas, dando continuidade nisso que o Elahá explicou para nós, que é fundamental, essa tribo que é dividida em 2 funções, uma delas a função dos sacerdotes, aqueles que cuidavam e adentravam ao Santo dos Santos, o sumo sacerdote. Um desses eleito, vamos assim dizer, o homem mais puro para essa tarefa, e os outros trabalhando na mesa dos pães da apresentação, trabalhando com a menorá, trabalhando com tudo aquilo que a gente trouxe no livro de Levíticos mais especificamente. Só que essa tribo não tinha do que viver. As outras tinham terra para cultivar. E essa, que dedica-se integralmente, vamos assim dizer, aos serviços do templo. E dia e noite, porque na semana passada a gente viu a obrigação dos levitas de cuidar, inclusive na parte da noite, para que ninguém adentrasse impuro ao Mishkan, aqui ao tabernáculo, e futuramente ao templo de Jerusalém. Só que aqui, Elahá, o que é muito importante para nós, que vai fazer uma conexão com as próximas partes, é que são dados, então, o dízimo, uma parte, a melhor de todas as partes, as primícias,
são levadas ao templo. E essas primícias, os sacerdotes têm o direito de, vamos assim dizer, se alimentar delas. Todos os primeiros animais que nascem, o primogênito, são reservados ao templo. Em uma lembrança que o anjo da morte passou no Egito, lá quando a gente falou de Êxodos, e o anjo da morte matou os primogênitos dentro de todo o simbolismo já trazido, e não da literalidade. Aqui, então, nasce a tradição de que todo primogênito de qualquer animal puro deve ser levado ao templo. E ali também o primogênito que nasce de um pai e de uma mãe judia, o primeiro filho homem, ele também é reservado ao templo. Mas como essas crianças não são dadas ao templo efetivamente, existe o Pidyon Haben, que a gente já falou em outro episódio, que é o resgate do primogênito, que eu até trouxe a moedinha de prata do Pidyon Haben do meu sobrinho. Então, isso é colocado como uma das questões importantes. Depois, nós encontramos os presentes, vamos assim, o dízimo, o maser, tem maser rishon, a 10ª parte primeira, a 10ª parte segunda, maser agdolá, não é 10%, como a gente está habituado a dizer, mas é uma porção, e depois daquela porção tem mais outra porção, e os levitas mesmo têm que tirar 10% do que eles ganham para o templo. E aqui é uma questão bastante complexa que eu acho que não vale a pena nesse momento adentrarmos. Mas o fato é que os levitas também recebem, vamos assim dizer, a graça desse presente para o seu sustento. Mas o ponto que eu quero enfatizar, Elahá, que a gente vai usar muito, sabe o que é? Hevra. Para receberem esse maaser, esse dízimo, esses presentes, essas contribuições, esses homens precisam estar puros, puros, quanto a Tumá, se preservando da impureza que afeta, segundo a tradição judaica, o nosso corpo físico. O que eu colocaria para a gente finalizar essa parte, e eu vou passar para você comentar, Elahá, é bem, sim, de maneira geral, esse ponto. E aí a gente entra na Parashat Hukat. Tá. Olha só. Eu queria trazer mais um ponto dessa questão das 12 tribos, que é o seguinte. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 7 do livro de Apocalipse, acontece o momento em que é dito que o número dos salvos é 144 mil. São 144 mil salvos. 12 de cada tribo. 12 vezes 12, 144. Então, são 12 da tribo de Judá, 12 da tribo de Rubem, 12 da tribo de Gade, 12 da tribo de Azer, 12 da tribo de Naftali, 12 da tribo de Maná. E aí vai embora. Só que tem um detalhe. É uma outra sequência, que nem é os 12 filhos e nem é a divisão do território. Porque era para não ter entrado Manassés, era para ter entrado só José. José aparece na listagem. Ele está no versículo 8, 12 da tribo de Zebulon, 12 da tribo de José, 12 mil da tribo de Benjamim. Então José está contado. Mas Manassés está contado no versículo 6. 12 da tribo de Asser, 12 de Naftali, 12 de Manassés. Então entrou Manassés e entrou José. Se entrou Manassés e entrou José, alguém saiu. E os Levi também estão, tá? Tem 12 da tribo de Levi aqui também. Levi está no versículo 7, junto com outros irmãos. Tem um dos 12 que na hora que montaram o Apocalipse ficou fora. É da tribo de Dan. A tribo de Dan não está citada. Então, quando dividiram, são 144 mil
12 mil da tribo de fulano, 12, que é para dar um sentido de igualdade, ou seja, de todos os lugares será igual. A tribo de Dan não conta, está fora, não está contada no Apocalipse entre os salvos, tá? Só um detalhe aí, E para quem isso que gosta dessas você curiosidades. Oi? diz é importante, porque tem uma Mishnah que diz assim: Kol Am Israel yesh chelek ba'olam haba. Todo o povo de Israel tem parte no mundo vindouro, ou seja, a todos nós, a gente sabe sempre quando dá uma referência a Israel, uma referência à humanidade, toda a humanidade tem a sua porção Am na Israel. salvação, vamos assim dizer. É o Am Israel, né? Pega todas as tribos. Mas na sequência aqui do Apocalipse, depois vocês procurem aí, Legal. capítulo 7 do Apocalipse, do versículo 5 até o versículo 8, ele enumera as tribos e a tribo de Dan ficou do lado de fora. Essa é Ficou uma de fora. curiosidade. Eu não estou preocupado com isso, porque a doutrina espírita ela não tem essas coisas assim, tá Aham. literalmente amarrada. A gente entende que a ideia aqui é dizer que todos têm a mesma relevância. E aí eu queria, nessa discussão que você está falando sobre o dízimo, essa entrega para os sacerdotes dessa porção, é, essa, essa porção também ela é utilizada para as funções da Hevra, a Heva Kadisha? É isso, é para aí que vai a nossa discussão com o começo dessa Parashat Hukat. Então vamos entrar na Parashat Hukat. Hukat, como ela disse, é uma lei. Existem diferentes tipos de lei. Leis de organização civil, leis de organização religiosa que tem um sentido, e existe Hukot, que são leis que, segundo a tradição judaica, para nós não tem um sentido grande. O sentido aqui vai ser simbólico, porque, segundo a doutrina espírita, nós trabalhamos com uma fé raciocinada, mas seriam leis que estão acima da inteligência, estão acima da inteligência, da capacidade de compreensão humana. E sabe de Aquele onde vem essa Hok, né? Hok? Hok. Isso mesmo. Ela vem da palavra Hakika, que significa gravado. E é interessante que essa paraxá, ela é deslocada do eixo tempo da Torá. Sim. Ela, na realidade, esse episódio, esse momento que a gente vai estudar, ele está para trás, lá para trás e não agora. E o Deveria momento estar no Levítico, né? deveria estar no Levítico. E o final dessa paraxá deveria estar lá em Deuteronômios, antes de adentrar a terra de Israel. Então ela é uma paraxá, uma porção que ela está deslocada no eixo da linha do tempo aqui Ela é dentro um do Torá. portal, né? Ela é um portal entre o Levítico, que fala das leis e está no momento inicial da migração deles, para Deuteronômio, que é o momento final da chegada no território, né? Exatamente, Elahá. E é interessante que fica questionado pelos rabinos. Por que gravado? Por que ruká significa gravado? Porque nós temos algo que está acima do nosso entendimento. E o que é isso? A vontade de nos conectarmos com Deus. A vontade que a centelha divina, por pior que seja, vamos assim dizer, o momento em que o espírito se encontre perdido, dentro dele tem uma centelha divina que almeja, por mais que o livre-arbítrio permita, que ele venha a retardar, que venha a estacionar dentro da linha de progresso, dentro da linha de evolução espiritual, mas dentro desse espírito tem uma centelha divina que faz com que exista um desejo de elevação. Quando a gente fala em elevação, a gente tem certeza que elevação intelectual também é parte, uma das asas da evolução. E até mesmo esses espíritos que muitas vezes nós dialogamos ou recebemos nas casas espíritas, nas reuniões de atendimento a espíritos sofredores ou desobsessão, nessas reuniões, até mesmo ali,
a gente percebe que existe um intelectualismo, uma vontade de compreensão ou uma vontade de impor o seu ponto de vista, mas isso está tudo dentro da ideia de que dentro daquele espírito está gravado a vontade de adentrar aqui no sentido da nossa paraxá, no sentido judaico, a terra de Israel, a terra prometida, um estado de espírito. O Elahá outro dia comentou conosco, Elahá, eu adorei, estou usando toda semana, sempre que eu vou falar isso, eu vejo o exemplo do filme, eu não vou me recordar qual é o nome do desenho, eu me lembro que tem a criancinha chorando, toda acuada, e o monstro, se você puder contar pra gente. Sim, é do filme Soul. Soul. Soul em inglês, S-O-U-L, que significa alma, né? Alma. Acho que é Soul, alma. Que é uma animação da Disney que fala de uma alminha que quer renascer, mas não tem coragem. Aí tem um momento do filme que ela se aborrece e que ela, que era meio rebeldezinha, desaparece. Aí aparece um monstro imenso, enorme, horroroso, destruidor, gigantesco, quebrando tudo pela frente. E a pessoa com quem ela lidava, o espírito com quem ela lidava, vendo aquela coisa pavorosa, não foge com medo. Todo mundo foge. Ele olha e não tem medo. Aí ele corre na direção do monstro e fura. O monstro é como se fosse uma imensa bolha. E ele fura aquela bolha e entra. Aí lá dentro, um canto ajoelhadinho, o espírito soluçando, pequenininho, chorando. E diz: vem cá, saia daí, vem buscar você. Aí quando pega na mão dele, desmonta aquela coisa imensa que estava do lado de fora. É muito bonito essa cena do filme. Muito Que boa. toda hora me lembra isso, e está diretamente ligado com essa ideia. E posso começar a vaca vermelha? Pode. E a Paraxá, esse começo, fala sobre uma vaca vermelha e sobre um ritual extremamente importante. Eu fui procurar, Elahá, quantas vezes foi realizado esse ritual. Ele foi realizado uma vez ao tempo de Moisés e depois mais 7 vezes com Esdra, aquele que reconstrói o templo depois lá do retorno do exílio da Babilônia. Então, só foi realizado 8 vezes esse processo. E é interessante que vai falar assim, olha, você precisa de pegar uma vaca vermelha, todinha vermelha, essa vaca tem que estar perfeita, ela não pode ter nenhuma doença, nenhum problema, todos os Não pode pelinhos... ter trabalhado. Não pode ter colocado julgo, né? Não pode ter trabalhado na roça e essa vaca vai ser sacrificada. Parte dessa vaca, algumas partes vão ser queimadas, vão virar cinza, outras vão ser colocadas na água. Eu não vou adentrar aqui aos elementos, mas eu só vou destacar esses dois, porque eles são um pouco mais importantes. Ponto número 1. Questões suprarracionais. Qual é o ponto importante à luz da doutrina espírita? Compreender o símbolo, porque a fé deve ser raciocinada. Tem aquela história famosa que, certa feita, Chico recebe uma senhora e ele psicografa um receituário, um remédio de homeopatia. E aquela senhora diz para ele, fala, eu não tenho dinheiro para comprar. E ele fala assim, eu também não, porque o Chico não ficava com nada. Tudo que ele recebia, ele imediatamente doava. Ele não ficava com nada para ele. Então ele só teria se alguém tivesse dado alguns minutos antes. Senão ele não teria aquele bem. E quando ele recebe esse bem, quando ela diz que não tinha dinheiro, ele fala, eu também não. Fala, faz assim, minha filha. Rasgou a receita, coloca um pedacinho por dia e Não, bebe. tem um pedacinho antes. Ele diz assim para ela, mas o espírito mandou a senhora tomar a receita? Você foi. Então, se é para a senhora tomar a receita, a senhora vai tomar a receita. E assim, qual é a lógica? Nós entendemos sob
a magnetização da água, sobre a água estar fluidificada, sobre a mediunidade de cura, sobre os fluidos dos espíritos superiores, sobre a capacidade do Chico doar ectoplasma. Mas, em primeiro ponto de vista, se fosse hoje em dia e não viesse do Chico, a gente já ia falar assim, né? Lá, pelo menos eu falo, tá obsediado. Isso daí É muita perturbação. é muita perturbação. Então, o que é importante nós compreendermos? Que essas questões supra-racionais, vamos assim dizer, à luz da doutrina espírita, ganham explicação. Mas o importante para nós é o símbolo. Vão nos dizer os grandes sábios, quando analisam essa questão, que esse mandamento, essa purificação pela vaca vermelha, que deve ser dada ao sacerdote, especificamente, elas trazem um questionamento. Um pote de mel atrai insetos. Todo aquele que trabalha dentro do processo da elevação espiritual e servindo na obra de Deus será atentado quanto às impurezas, aqui o símbolo da impureza no espírito. Todo aquele que procura iniciar um trabalho sério de caridade, um estudo, ou direção de uma casa espírita, ou trabalho mediúnico, seja lá o que for. Pode até ser um trabalho edificante do ponto de vista profissional também. Pode ser qualquer tipo de questão, mas aqui nós estamos enfatizando as questões ligadas ao espírito, o sacerdote como aquele que, no símbolo, serve a espiritualizar-se. Esse homem será atentado pelas impurezas do mundo. Não, mas tem um ponto, né? Não sei se você ainda vai comentar, da questão que essa vaca, a cinza dessa vaca, manipulada com outros objetos, é que purificava pessoas que tivessem tocado no morto. Então a pessoa tocou no morto, ficou impura. Como que purifica? Usando a cinza da vaca vermelha. Então, a vaca vermelha, ela tem um poder de purificação incrível, porque as impurezas que as pessoas tivessem cometido algum tipo de delito, essa cinza da vaca, diluída na água, com outros objetos, espargida sobre a pessoa, limpava. Só que tinha um detalhe no ritual, que é o que o pessoal diz, esse negócio é muito estranho. É que quem sacrifica a vaca fica impuro. O cara que recolhe as cinzas fica impuro. Então, todo mundo que atua no processo da produção daquilo que purifica fica impuro. Aí os rabinos dizem, mas não é estranho isso? Porque se é uma coisa que purifica, por que todo mundo que produz o que purifica fica impuro? Fica impuro por um tempo, depois se purifica. Fica por um tempo, fica um dia, 2 dias, de acordo com cada caso. Mas é por isso que essa lei ela tem essa característica bem estranha de oferecer pureza, dando aos que produzem a condição de se tornar impuro. E sabe o que é interessante, Elahá, que você colocou isso? Porque aqui nós encontramos um comentário, um comentarista que vai dizer o seguinte: da mesma forma que o povo de Israel ficou impuro pelo bezerro de ouro, Sim, agora através de uma vaca vem o isso. processo de purificação. É, Então é legal isso, porque a mediunidade é boa ou é ruim? Ela é neutra. exato. Depende do que você faz dela. Porque você pode usar isso como obra de caridade, você pode usar isso para a sua elevação, auxiliando espíritos sofredores, auxiliando através das N mediunidades possíveis, mas também você pode colocar isso a serviço do mal. Então aqui é trazido um elemento interessante, porque muitas vezes nós nos tornamos radicais quanto a alguns pontos de vista. Então vou dizer, por exemplo, um livro que fala mal do espiritismo é bom ou é ruim? Allan Kardec manda coloca quando ele orienta montar uma biblioteca espírita, ele coloca obras que falam mal do espiritismo. Então, é bom ou é ruim? Tudo depende como você usa. A sua força é boa ou ruim? Quer comentar isso, Elahá?
Essa questão ela é muito importante para que a gente observe que, na tentativa de nós alcançarmos a purificação para o outro, às vezes a gente vai passar por algumas experiências, né, que podem trazer para nós dores, dificuldades, que a gente pode dizer, mas eu vou me sujeitar a isso? Esse seria as renúncias, a aparente falta de pureza que a gente vai ter. Eu lembraria aqui uma lenda, que não é judaica, é uma lenda da mitologia grega, que eu acho que ela serve bem nesse nosso momento. A gente está estudando aqui Pará do Mar, né? Pará do Mar, Maca Isso. Vermelha. Então, assim, né? Na mitologia grega, conta-se que quando Hércules nasceu, Zeus, que era seu pai, ficou muito interessado de que ele fosse bem treinado para ser um excelente guerreiro e escolheu o melhor mestre para ensinar seu filho. E ele escolheu entre os centauros o mais inteligente de todos, chamava-se Quiron. E disse: Quiron, você vai ensinar meu filho todas as artes para que ele seja um guerreiro perfeito. E assim Quiron fez, ensinando Hércules todas as coisas. E aí ele leva Hércules no momento em que ele mata a Hidra de Lerna, aquele bicho que cortava a cabeça e nascia duas, cortava a cabeça e aí não conseguia matar nunca. E Hércules consegue matar derrubando uma pedra lá de cima que cai em cima da Hidra e ela morre. Quando ela morre, o Quiron diz assim para ele: eu quero agora que você pegue a sua espada e passe no sangue da Hidra. Por quê? Porque o sangue da Hidra, ele tem uma substância extremamente corrosiva. E se algum dia falei espada, é flecha. Se algum dia a sua flecha atingir alguém, ela vai abrir uma ferida que nunca cicatriza e dói desesperadamente. Então aproveite para você utilizar nos seus inimigos mais tenazes. E aí, Hércules pegou as flechas da aljava, molhou no sangue da Hidra e botou de volta e foram embora. Aí eles vão para um jantar. Lá nesse jantar ocorre uma discussão entre os centauros, eles começam a brigar, e no meio da discussão, Hércules quer defender o amigo. Aí o que ele faz? Tira a flecha da aljava e mira no inimigo de Quiron. Quando ele vai atingir, eles mudam de posição e a flecha atinge Quiron em cheio. Quiron dá um murro desesperado de dor e imediatamente percebe: fui atingido pela flecha molhada com sangue da Hidra. Ele mesmo ensinou molhar com o sangue, e ele mesmo foi atingido pela flecha. Então, o grito é tão desesperado que a luta para. Todo mundo para, assustado com aquele grito desesperado que ecoa na floresta. E aproveitando o momento em que todo mundo para, Quiron foge e se embrenha na floresta. Nunca mais saiu, nunca mais voltou. Ali ele vai correr, desesperado para tentar se tratar da sua dor. E depois de muito cansado, sem parar de sentir dor, ele para. E a ferida fumegava, como se fosse brasa. Ele retira a flecha. E como ele tinha muito conhecimento de ervas, ele começa a procurar ervas para tratar a ferida. E a história da mitológica conta que ele viveria até o fim de seus dias dentro da floresta procurando remédio sem encontrar. Ele nunca mais se curou da ferida. Nunca mais. Mas ele foi se tornando cada vez mais habilidoso no trato das ervas. E ao longo da sua caminhada por dentro da floresta, procurando a erva que o curasse, ele curou vários animais que ele encontrou no caminho. E com o tempo ele passou a ser chamado de Quiron, o curador ferido. Porque ele curava os outros sem nunca encontrar cura para si mesmo. A palavra cirurgião vem da palavra quirurgo, que vem de Quiron, o curador ferido, o que cura os outros, ainda trazendo feridas em si.
Então, na hora que você está preparando com a vaca essa substância que vai limpar os outros, você vai se oferecer para se sujar, para ficar impuro por um tempo. Quem desconhece a história de Lívia, que para limpar seu marido mergulha na carne, para viver as dores de uma encarnação e o sofrimento daquilo que seria resultante das condutas equivocadas de seu marido. Quem desconhece a história de Quinto Varro, que renasce para tentar salvar Tassiano? E quem desconhece Alcione, que decide reencarnar para tentar resgatar Pollux? Na tentativa de produzirmos a vaca vermelha, que vai trazer aquela purificação, nós temos que estar predispostos a, de repente, por algum momento, ficarmos impuros para assistirmos depois o resultado do bem que fazemos nas pessoas que a gente, aceitando a impureza por um tempo, contribuímos para a pureza dos outros. Que coisa mais linda, né? E vou dar continuidade, Elahá, senão a gente não termina, para dizer qual é a principal impureza que essa vaca tem o propósito de auxiliar aquele que se contamina com cadáver. Aquela impureza de um cadáver. Então, a pessoa, quando ela está na guerra, se ela encostar um objeto em um morto, com a espada, por exemplo, é utilizada como um dos exemplos, ela se tornou impura. Se ela encostar no morto, se ela tiver contato com o morto, esse sacerdote teria que passar por esse processo. Até hoje, os sacerdotes, os descendentes do sacerdote do templo, eles não entram em cemitérios. Eles só podem, por exemplo, presenciar o enterro, o contato com o morto, se for um dos 7 graus de parentesco próximo. E aqui a Torá coloca, por exemplo, a esposa como a parente não consanguíneo, mas como parente. A Torá vai colocar o filho, a Torá vai colocar os pais, a Torá vai colocar aqui 7 níveis de parentesco que estaria o sacerdote autorizado. E lembra que a gente comentou dos presentes do sacerdote? A gente falou assim, olha, isso vai ser importante. Por que que isso vai ser importante? Para que eles possam receber o dízimo, o sustento, o alimento das suas casas, eles precisam estar 100% puros. Então, vai ser encontrado aqui esse elemento onde todos os objetos presentes dentro da casa onde esteja um morto, qualquer objeto que toque indiretamente aquele morto, vai trazer a impureza. E está me lembrando uma parábola. Ela não está te lembrando uma parábola do Evangelho? A parábola do bom samaritano. Vou passar para você contar para nós, Elahá, e depois você vai comentando, eu vou comentando também. A parábola do bom samaritano está em Lucas, no capítulo 10, onde Jesus apresenta essa parábola como resposta ao doutor da lei que indaga a ele quem é o meu próximo. Aí Jesus começa essa O história. doutor da lei, né? É um doutor da lei que Ele pergunta. sabe dessas coisas. A gente Ele pode sabe, não saber, né? mas o Concorda, doutor. Elahá? E aí fala que um homem descia de Jerusalém para Jericó, os salteadores o tomaram na estrada, bateram nele e o deixaram no semi-morto. Tiraram tudo que ele tinha e o deixaram à beira da estrada, semi-morto. Então passou primeiro um sacerdote, que vendo-o passou de largo. E aí, Álvaro? Ah, primeiro esse passou de largo. Passou para o outro lado da via algumas tradições. Esse elemento, quando eu vi assim, quando eu li a primeira vez, que é interessante comentar isso, né, Elahá? A maior parte de nós é criado ouvindo essas parábolas, ou tendo algum contato. Eu tive pouco contato, sempre me interessou o cristianismo. Então eu frequentei até por
livre e espontânea vontade, algumas aulas de religião num colégio que eu estudei. Eu tinha dispensa, mas eu por mim mesmo ia. E o padre lá ligava para minha mãe, chamou minha mãe várias vezes para falar o que eu estava discutindo com ele, que eu estava discutindo sobre Jesus, que eu estava discutindo. E minha mãe falou, mas ele tem dispensa, se ele está vindo é porque ele quer, se ele está indo é porque ele quer. Mas eu não cheguei a ouvir essas parábolas, a ter isso assimilado. Então, a primeira vez que eu leio uma parábola dessa, não tem muitos anos, que eu tive o contato com o Evangelho, quando eu olho o texto, a primeira coisa que eu enxergo não são as explicações clássicas, mas são os elementos judaicos, que são mais sedimentados dentro da minha educação. Então, quando eu vi passou para o outro lado da via, eu me recordei de uma expressão que no aramaico é lavor bedere hagav. Esse lavor bedere hagav é utilizado o tempo todo no Talmud, quando você quer dizer que alguém passa a servir às forças do mal. Ou seja, da mesma forma que a gente tem o Ratzó, que é a vontade de ascensão, de se conectar a Deus, a gente tem aquilo que nos puxa para a Terra. É o mito de Ísis e Osíris e Horus, a vontade de ascender e a mãe natureza, as nossas paixões humanas buscando. Então, quando é utilizada essa expressão no Talmud, significa a pessoa se entregou às suas paixões humanas e se afastou da vontade de ascender, de conexão ao divino. Então, Lavor Beder Hagav, ele passou para o outro lado da via. Mas aqui Jesus, quando explica para um doutor da lei, o doutor da lei imediatamente compreende aquela expressão que para nós aqui no Ocidente passa batido, porque a gente não tem o hábito de estudar o Talmud, muito menos em aramaico. Então é interessante essa proposta, porque o sacerdote estava descendo de Jerusalém para Jericó. Sim. Jericó, o local onde moravam a Manhattan, vamos assim dizer, do comércio, um centro de comércio muito forte ali. As rotas comerciais se juntavam. Ali onde Zaqueu, o homem tão rico, habitava. Então, os sacerdotes ali do tempo de Jesus, que não eram esses descendentes de Arão, segundo a história nos conta, em dado momento, esses sacerdotes eles se afastam e entram os saduceus que compram esse cargo do Império Romano. Esses saduceus compraram o cargo pelos benefícios que o cargo dispunha, ou seja, o que eles queriam? Justamente os benefícios da matéria. Quando eles veem aquele homem morto, se já não estava muito interessado em fazer o bem, ele Agora eles passa a querem mesmo. servir imediatamente as forças do mal, porque o homem estava semi-morto, semi-vivo, o homem estava ali. Vai que ele estivesse morto, eu não posso tocar, né? Não posso tocar. Vou pegar um pedaço de pau e vou dar uma cutucadinha. Se falar alguma coisa, tá vivo. Você não pode, porque se ele não falar, você está contaminado pela impureza do morto. Mesmo tocando com um pedaço de pau, eu fiquei impuro. Ficou impuro. Você ficou Se eu impuro. toco o morto com a espada, eu estou impuro. Está impuro. Então, ele não podia fazer nada ali naquele momento, teoricamente. Por que teoricamente? Porque tem algumas questões aqui que são importantes para nós. Primeiro, se ele tocasse, ele ia ficar 7 dias, ele ia ter que primeiro achar uma vaca vermelha, fazer esse ritual, depois ficar 7 dias para purificar-se. Não é imediatamente. Ou seja, ele ia ficar lá uns 10, 15 dias sem receber aqueles presentes que a gente falou no começo da live, sem receber o dízimo, sem receber os benefícios materiais. Impuro. Só que diz o seguinte, a lei judaica, Elahá, e meus amigos que nos acompanham, um sacerdote, quando se depara com um morto e não tem quem o enterre, a maior de todas as caridades materiais do judaísmo é servir a um morto.
porque o morto não consegue te pagar, te Devolver. retribuir. E se Não. aquele morto fosse um mendigo, nem a família teria agradecimento pelo sacerdote. Então ele teria a obrigação de perguntar se tinha alguém ao redor. E não tendo ninguém ao redor, ele deveria se contaminar para fazer uma grande mitzvah, uma grande caridade, cumprir um grande mandamento. Mas esse homem passou a servir às forças do mal, porque nesse momento o que lhe interessa é a materialidade, é não a conexão com o divino, mas a conexão com aquilo que o mundo material pode entregar. Se parecia que esses elementos não teriam importância para nós no Evangelho, para o doutor da lei, isso foi claro. Mas para nós, não é tão claro, né, Elahá? Quer comentar Não. para nós também? Porque assim, a gente às vezes acha que o doutor da lei não fez porque ele não quis simplesmente, como se ele fosse uma pessoa comum. Porque a gente traz muito a ideia como o padre. O padre é uma pessoa como eu, gente. O pastor é uma pessoa como eu. O sacerdote do judaísmo, ele não é uma pessoa como o outro. Ele tem um propósito diferente, as regras para ele, para viver, são outras. Ele não pode tocar, ele não pode. Tem uma série de regrinhas, por exemplo, viúva de Cohen não pode casar, né? Assim, Álvaro. Isso mesmo. Viúva de... foi viúva de Cohen, eu lamento. Você tem que, quando casar com um Cohen, torcer para ele viver muito. Porque o Cohen, a família Cohen, Cohen em hebraico é sacerdote. Então, quem tem sobrenome Cohen é porque, de certa maneira, É é descendente. descendente direto da linhagem dos sacerdotes do templo. Então, como é que o povo de Israel sabe quem é sacerdote? Por causa do sobrenome. Tem alguns sobrenomes, não é só Cohen, mas não são muitos. São poucos sobrenomes. Cohen é o mais conhecido, que é o sobrenome, sacerdote. Então já se sabe que essa pessoa ela é diferente, ela vem da linhagem de Levi. E por isso que eles são chamados de Cohen. Kazan também são sacerdotes. Tem vários nomes aí que levam a isso. Então, a gente, quando é cristão que lê, o sacerdote não quis fazer, porque não quis se atrasar, sei lá, mas não, existem regras para o comportamento dele que são diferenciadas e que a gente consegue entender até certo ponto a atitude que ele tomou e o porquê que Jesus colocou para um doutor da lei um sacerdote na história, tendo que encontrar com o morto, né? Olha só que provocação, meu Deus. O Gustavo Franco colocou aqui. Alguns comentam que o sacerdote estava retornando de Jerusalém e já teria terminado o serviço no templo, portanto, poderia contaminar-se. Então, eu vou explicar isso aqui. Ele É, poderia não, ele deveria, porque existe esse deveria. Met Mitzvah. Se você pegar um livro que se chama Shulchan Aruch, que ele pega 613 mandamentos e ele organiza a síntese do Talmud, então Shulchan Aruch significa mesa longa, é um banquete para os judeus. Então ali tem a ordem prática das leis. Então você vai abrir lá um capítulo que se chama Met Mitzvah. O Met é morto, Mitzvah é mandamento, o mandamento do morto. E aí vai dizer justamente isso. Um Cohen, um sacerdote, ele não pode se contaminar por morto. Mas, porém, se for um parente próximo, um dos 7 graus de parentesco próximo, esse 7, ele pode contaminar-se. Ou, se não for um parente próximo, mas não tiver quem o enterre, Ninguém. ele tem a obrigação de se contaminar e enterrar. Ele tem que cumprir o mandamento. Então, o fato de ele estar voltando do serviço diz aqui que, na realidade, é indiferente.
O propósito dele não ter auxiliado é porque ele lavou Bederer Agave. Ele passou ao largo pela via. Ele passou bem longe. Sim, né, lá do outro lado, fechando os olhos, assim, não quero ver, não está no meu caminho. E isso não é uma proposta para os outros, isso é uma proposta para nós. Porque muitas vezes as pessoas passam em nossas vidas como aqueles jogados ao lado da estrada, não mortos, mas em processo de adoecimento psíquico, depressão, em processo de intoxicação viciosa com drogas e álcool, em processo de luto, em processo de necessidade material, em solidão, e muitas vezes a gente passa ao largo da via. A gente fecha os nossos olhos e mesmo hoje, nós estando na condição de sacerdotes, não porque somos grandes servidores, mas porque temos o benefício da doutrina espírita, temos o benefício do entendimento. Diz Emmanuel, com uma semana de evangelho, você já sabe o que você tem que fazer. Então a gente já tem o benefício do evangelho e da explicação de que a doutrina nos traz sobre todo o nosso propósito nessa vida e o nosso propósito de cruzarmos com essas pessoas e o nosso propósito de servir nessa causa, não quando apenas estamos no nosso centro espírita, mas de maneira integral em nossas vidas, de sermos servidores do Senhor nesse mundo. Foi isso que colocou os grandes exemplos missionários da doutrina espírita no patamar do qual nós os reconhecemos, Dr. Bezerra de Menezes, que atendia a todos no Morro da Mangueira, sem que eles pudessem pagar uma quantia, e ele deixava isso aberto. Muitas vezes, noites adentro, sem dormir, quando tinha as necessidades dentro da sua própria casa, ele apenas servia a todos a seu caminho. Eurípides Barçanufo, que quando estava até mesmo nas aulas, contam os alunos que estiveram presentes, que ele então se deitava na mesa e ia socorrer, fazer parte, socorrer as mais diversas pessoas em necessidade a todos os instantes. Estes grandes exemplos, Francisco Cândido Xavier, que diz que estar com Chico Xavier era maravilhoso, né, Elá? Por um dia, depois cansava. Estar com o Jorge Elahá hoje é maravilhoso, mas acompanhar as 5 palestras por dia é cansativo para quem está, às vezes, ao seu redor. Todo aquele que se propõe ao trabalho no bem, mais trabalho e mais servir lhe aparece. E muitas vezes, com todo esse conhecimento da doutrina espírita, somos nós, os sacerdotes, que passamos ao largo da via. Somos nós, muitas vezes, que estamos mais preocupados com o ritual do que efetivamente com a prática, mesmo sendo espíritas. Não estou falando de vocês, eu estou falando mais de mim nesse momento. Os fariseus tinham o mesmo papel dos sacerdotes? Os fariseus eram uma das correntes de sacerdócio. No período em que os fariseus vão existir, que é um período curto da história, eles vão aparecer ali já pelo ano 200, mais ou menos, antes de Cristo. Eles surgem no período em que Israel está sem profetas. Aí começam a surgir várias correntes de rabinos. É quando vai surgir o chamado judaísmo rabínico, que é o judaísmo que é orientado pela visão dos rabinos. Aí várias correntes surgem. As correntes mais importantes de sacerdotes são fariseus e saduceus, mas tem outras correntes minoritárias.
Assim como hoje tem várias correntes de rabinos, naquela época também tinha. Então, eles são, na verdade, uma linha de pensamento dentro daquele conjunto de pessoas que tinham a responsabilidade de fazer a ordenação no templo. E a própria Teresa que ainda continua. No tempo do Cristo, os sacerdotes ainda eram da tribo de Levi e os fariseus? Até hoje. Então, tem uma professora da Universidade Hebraica de Jerusalém, Lior Rachel, o nome dela, que ela tem uma teoria que é interessante. Eu sou adepto de sua teoria, lembrando que é uma hipótese, tá? Hipótese, não é asseverada como 100% verdade, mas é uma hipótese que, para mim, preenche várias lacunas. Quando existe no ano 157 antes de Cristo, Antíoco Epífanes, pode ser que eu errei a data, 147, Antíoco Epífanes, ele, ou 247, 167 antes de Cristo, ele invade e toma, conquista Jerusalém. Ele vai lá e tem coloca uma estátua de Zeus no templo, sacrifica um porco para Zeus lá dentro do templo. Então, o que acontece? Os sacerdotes do templo, eles são permitidos levarem uma única coisa, a biblioteca do templo. Os sacerdotes se isolam no deserto. Eles fogem dessa perseguição. O templo passa a estar maculado. Diz a professora Lior Rachel que se você olhar o livro de Enoque, um dos livros apócrifos do Antigo Testamento, você vai encontrar lá o calendário solar, igualzinho a gente tem. E ela vai dizer o seguinte: o judaísmo tinha um calendário solar igual ao do livro de Enoque. E o que consta é que nos manuscritos do Mar Morto, nos pergaminhos do Mar Morto, nós encontramos o livro de Enoque inteirinho lá, completo. Então ele vai falar assim, olha, esses pergaminhos, na realidade, eram o quê? A biblioteca do templo, que foi escondida no deserto. E os essênios são aqueles que eram os antigos sacerdotes, não todos, mas em maior parte, que fugiram para o deserto. E aí vai dizer, por isso que os essênios se dizem filhos da luz e denominam os sacerdotes de Jerusalém filhos da treva. Então, por que eles não iam a Jerusalém? Eles falam assim, olha, o templo está maculado, o templo está impuro, precisava da vaca vermelha. Então, eles vão falar isso. Precisava da vaca vermelha lá, não, o templo não dá mais para a gente utilizar. Então, nós somos filhos da luz porque nós seguimos a tradição como se seguia. E ela vai dizer o seguinte, já Antíoco Epífanes, ele tinha o calendário lunar. E ela vai falar, nesse momento, se inverte. O calendário lunar passa a fazer parte dos judeus, da cultura judaica, mas por uma questão da helenização. Ou seja, começaram a helenizar a cultura judaica. E o templo, ele vai seguir com os sacerdotes que não seriam descendentes mais de Aron. Os descendentes de Aron, segundo esse estudo, teriam se afastado. Agora, vamos lá. O judaísmo hoje, rabínico, não concorda com essa teoria. Eu concordo pelo ponto de vista histórico. Então, os sacerdotes do templo, saduceus, os tzadokim, eles seriam considerados uma seita que surge posteriormente. E os sacerdotes verdadeiros, a gente teria perdido a maior parte deles. Não estou assumindo isso como uma verdade, mas como uma hipótese bastante plausível. E assim, o dia que eu ouvi o estudo dela, um estudo de 4 horas, sobre
sobre essa, eu não dormi, eu fui dormir 8 horas da manhã, porque eu fiquei tão empolgado com aquilo. Captado. Encantado com a forma. Uma professora de história, arqueologia, especialista em pergaminhos do Mar Morto, e ela doutora, né, bom, uma sumidade em estudo desses pergaminhos. Ela traz essa proposta. Então, a gente pode dizer que provavelmente muitos dos sacerdotes hoje em dia são descendentes dos sacerdotes da época de Jesus, que não necessariamente seriam os descendentes de Arão. Poderia ser que alguns sim, alguns não. Então, com as tantas perseguições, a gente não tem a certeza absoluta, no meu ponto de vista, tá? Eu respeito todos os outros pontos de vista. Não sei se você... E pode ter tido também que alguns dos sacerdotes que seriam verdadeiros se corromperam e ficaram no templo também, né? Eu posso Exato. também ter Sim, também. uma parte que disse, não, eu vou ficar com eles aqui, eu não vou para lá para o deserto, eu não sou doido. Exatamente. Concordo, Elahá. Sim. Que eu acho até mais plausível, né? É mais... Se dividiu. É mais factível, né? Alguns historiadores dizem que Jesus era analfabeto. Isso procede? Eu quero responder. É sabido historicamente que na época de Jesus, nos povos helênicos, a taxa de alfabetização era de 10%. Então, aonde Paulo de Tarso andava, 10% dos homens eram alfabetizados, tanto que suas cartas não eram lidas pelas pessoas, elas eram lidas na igreja. Um ilustrado lá é que lia para todo mundo, então ia lá para frente, pegava a carta e lia para todas as pessoas, boa parte das pessoas analfabetas. Então, no mundo antigo, no mundo helênico, ou seja, atendido por aquela visão helenística da vida, 10% eram os que eram dotados da capacidade de leitura. Em Israel não é verdade. Por quê? Porque Israel, eles são conhecidos como o povo do livro. É uma diferença muito grande, porque o judaísmo é a única religião antiga apoiada num texto. Todas são tradições orais. Me dá para mim o texto que está a mitologia grega. Dá para mim. Onde é que está? Não está. Você tem várias versões das histórias. O Bhagavad Gita só foi se tornar escrito em 1300 a.C., quando Vyasa colocou esse texto no papel. A mesma coisa foram os Vedas, que também foi Vyasa que colocou no papel. Então, isso é tudo tradição oral. Cabala foi tradição oral um montão de tempo. Tudo foi tradição oral. Tudo foi. Mas o judaísmo era texto. E eles eram conhecidos, o povo do livro, porque as pessoas tinham naquele livro uma referência. E a obrigação de conhecer e de estudar e de ter um contato com ele. Mas vai que Jesus escapou, né? De repente, nessa sequência aí, vai para muita gente. Ele morava numa cidade muito pequena, e aí, de repente, ele não se alfabetizou. Podia ser, né? Mas e a profissão dele? Qual era? Ele era carpinteiro. Dá para ser carpinteiro analfabeto? Como que você mede uma porta? Como é que você mede uma mesa? Como é que você mede a altura de uma parede para você fazer um móvel? Você tem que ser alfabetizado. Mas se nenhum desses argumentos que eu apresentei eles forem suficientes, eu vou trazer um texto que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo 16, diz assim: quando Jesus foi à aldeia de Nazaré, a terra de sua infância, repara que não diz que é a terra onde ele nasceu, hein? A terra de sua infância, dirigiu-se como de costume à sinagoga no sábado e levantou-se para ler. Eu disse ler, para ler as Escrituras. Deram-lhe o livro do profeta Isaías e abriu-o no lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para levar as boas novas
aos pobres, tarará, tarará, vai ler uma... Fechando o livro, tornou a dá-lo ao assistente e sentou-se, enquanto todos na sinagoga o miravam atentamente, e começou por dizer: hoje se cumpriram essas escrituras. Um homem que chegava aos 13 anos para fazer o seu bar mitzvah, ele tinha que conhecer o texto. Não tem como. Então, as taxas de analfabetismo entre os judeus, elas são muito menores. Agora, independente de tudo isso, eu não sei de onde os historiadores tiraram a informação de que ele era analfabeto. Deve ser pela expectativa, assim, de probabilidade, né? Ele era pobre, veio de uma cidade pequena, então... Mas o texto narra que ele teria lido, não é? Então, isso, de certa maneira, ajuda a gente a compreender. E além dele ler, ainda falava outros idiomas, tá? Porque na conversa dele com Pilatos, com certeza ele falou latim, porque Pilatos não ia falar a língua do povo dominado. E é legal, Elahá, você colocou aí, que quando ele vai ao templo, ficam impressionado a discussão que ele tem lá, Com 12, né? Com 12. impressionante aos fariseus, aos doutores. E ele é chamado do quê? De rabi, de mestre. Então, ele é letrado. E é importante dizer isso que você comentou, é muito importante. A gente acha que carpinteiro era uma profissão simples, mas era uma profissão Nobre. intelectualizada para o momento. Com certeza. Tem uma outra passagem, mas que não chega a ser assim, muito clara, né? Que é João capítulo 8, quando ele vai atender a mulher adúltera, aí diz assim que ele sentou e com o dedo ele escrevia no chão. Alguns dizem que estava escrevendo o pecado de cada um, e todo mundo foi saindo. Não é garantia, mas lá é dito, escrevia. Então, ele não somente lia, como escrevia. Que é mais difícil. Quem escreve lê 2 vezes, né? Porque escrever é uma coisa, no hebraico, pelo menos. Né? Para a gente não tem tanto sentido. O Glaucio pergunta o seguinte, quer dizer, ele faz um comentário que a colocação do cemitério na porta da entrada do Templo de Jerusalém foi para impedir a entrada do Messias, pois ele se contaminaria. Isso. Isso foi feito na época que Jerusalém esteve sob o domínio dos árabes. Os muçulmanos, consultando as escrituras, souberam que o Messias entraria por uma das portas. Qual é a porta? Essa aqui? E aí colocaram um cemitério na entrada, porque quando ele viesse por aquela porta que está fechada, primeiro eles fecharam a porta. Qual é a porta que ele vai entrar? Por essa porta. Então a gente vai fechar. Fecharam a porta. Não, mas quando ele vier, a porta abre, a porta cai, ele vai passar. Ah, é? Então vamos colocar um cemitério. Então, tem lá em Jerusalém, a porta está fechada e tem um cemitério logo em seguida, que é para exatamente, seria, né, para impedir que o Messias pisasse por sobre aquele terreno que está enterrado pessoas. Mas isso aí são coisas que estão na história e os que assim creem que se resolvam. A gente não está muito preocupado com essas questões literais. É interessante que Maria tem parentesco com sacerdotes do templo. Porque sua parenta, Isabel, Elisheva, o seu esposo era... Isabel Zacarias era sacerdote. Era casada com Zacarias. E quando ela vai a Jerusalém, esse acesso com o templo, que, né, Jesus se recebe dessa forma, imagina que não seria todo mundo. Ela tem uma certa, vamos dizer assim, ele tem uma certa entrada ali, um trânsito naquele ambiente. Mas, veja bem, eu não estou dizendo que Jesus era sacerdote, porque ele era da tribo de Judá, descendente de Davi. Uhum. Então, Jesus é descendente de Davi, mas Paulo, quando fala de Jesus,
ele coloca que Jesus é sacerdote, sumo sacerdote, descendente da linhagem de Melquisedeque. Ou seja, ele vai falar, ele usa o símbolo para trazer a condição espiritual de Jesus ao E povo não de precisaria ter Israel na passado carta aos pelo Hebreus. sacerdócio arônico, né? A Andréia pergunta o seguinte: nessa hipótese relatada pelo Álvaro, pode ter acontecido um corrompimento maior que se pensa das próprias mensagens do Antigo Testamento, ali em relação aos sacerdotes, quando você contou a história? Então, se você pegar as escrituras lá de Qumran, dos pergaminhos do Mar Morto, você comparar com as escrituras da Torá, elas estão assim, Iguais. iguais. O que existem alguns textos com tradições diferentes. É porque o judaísmo que a gente tem hoje é um judaísmo rabínico, que surge lá no final do 1º século, começo do 2º século, quando a Alahá, não o Elahá, a Alahá, a lei judaica, ela se estabiliza. Então, um corrompimento, eu não diria, mas é claro que o povo de Israel vai tendo algumas tradições modificadas e permanece com a essência do cumprimento da lei. Essa é a minha O opinião. texto, então, não teria sido mexido, né? Não. Nem da Torá, nem dos profetas. Álvaro e Elahá, há alguma leitura no judaísmo de que o templo não deveria ter sido construído por Davi? Isso teria fundamento pelas observações de Natã? Sim. O profeta Natan fala para ele que o templo não poderia ser construído por ele, porque ele era um homem de guerra, ele não tinha paz no seu coração. Tinha mãos sujas de sangue. As mãos sujas de sangue. Mas Não, seu filho pode ser que Salomão, que vem de Shalom, que vem de paz, que era um homem de paz. O nome dele está correlacionado à paz para que ele pudesse construir. Elahá, você faz a nossa prece final, então, para a gente fechar nosso episódio de hoje? Vamos orar? Senhor, ó Senhor dos nossos corações, o quanto tu tens sido generoso com as nossas almas, em nos oferecer as verdades religiosas e nos permitir decifrar os arcanos do entendimento do universo, a compreensão dos segredos da vida, o acesso aos mistérios entregues aos iniciados, a possibilidade de conferires às nossas almas o sagrado dom de penetrarmos os templos invisíveis e ali recolhermos nas páginas da doutrina espírita os ensinamentos multisseculares, registrados nas páginas amareladas, sobre as quais tantos rabinos, tantos homens egípcios, tantos hindus se debruçaram para tentar entender os mistérios da vida. E hoje, Senhor, tu nos honras com o acesso a todos esses conhecimentos, com a possibilidade de nos ofereceres uma fé, sem o ranço dos rituais inúteis, mas com o respeito devido a todas as expressões religiosas. A capacidade de nós nos curvarmos diante de todos os saberes e a reconhecermos a excelsitude dos inúmeros ensinamentos que se encontram nas páginas antigas dos teus múltiplos estudiosos da religião. Hoje, Senhor, despidos de todas as questões acessórias, nós penetramos o templo do saber e revisitamos todas as verdades espirituais tão antigas
e nos iluminamos com essas verdades, e por isso te rendemos graças por haveres nos ofertado a chance de termos o contato com tantos conhecimentos extraordinários. Ajuda-nos assim, Senhor, a transformarmos tudo isso em amor, a transformarmos tudo isso em amor cotidiano, em entrega no amor silencioso nos lares que tu nos ofereceste. Não faz com que encastelemos em nós próprios as verdades imorredouras, como se os arcanos celestes devessem ficar guardados como segredos. Mas ensina-nos a amar silenciosamente, nos momentos menores das nossas vidas, demonstrando a capacidade de entendermos que é no simples que tu resides, que é nas expressões mais simples da vida que expressamos a excelsitude do amor que já conseguimos sentir. Deixa, Senhor, que nos banhemos da simplicidade, que nos entreguemos ao amor verdadeiro e que as fórmulas, os ritos, os paramentos, as liturgias caiam por terra, a fim de que apenas o amor, o verdadeiro amor, que liberta e salva as criaturas, enfim, acesse a profundeza do nosso ser, oferecendo a todos nós a quebra das correntes, a liberdade legítima, o dom misterioso de sentirmos a tua presença em nós e podermos nos dizer, enfim, Senhor, salvos de nós próprios, libertos das imperfeições que trazíamos em nós, estendendo os braços como Moisés, a dar as tuas bênçãos sobre as nossas vidas, para que saibamos corresponder na simplicidade das nossas existências, a majestade do teu amor infinito que ilumina o Sinai dos nossos corações. Obrigado por tudo, Senhor, e esteja conosco hoje e sempre.